Muito bem, gravação iniciada. Hoje é dia 3 de dezembro de 2024. Bom dia a todos, senhores juízes, bom dia, Oswaldo, bom dia também aos advogados que estão aqui presentes na nossa Câmara e também a todos que nos ouvem. Nós temos hoje 4 processos em pauta. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Vamos iniciar a nossa sessão de hoje pelo julgamento da açucareira Quatá. Eu sou o relator, o AIN é o 4036102. Esse processo ele já foi colocado em pauta na sessão anterior. Eu pedi para retirar de pauta, para melhor análise, a doutora Ana Sica, que aqui está presente acompanhando o julgamento, já sustentou oralmente e vai estar aqui para acompanhar o nosso julgamento de hoje. Muito bem, eu vou, então, direto ao voto, fazendo alguns esclarecimentos aqui. O que está em julgamento é somente o item 1 do AIN, que é de falta de pagamento do ICMS pela não comprovação de remessa para exportação dentro do prazo de 180 dias. Né? A acusação fiscal é nesse sentido. O contribuinte ele sustenta que juntou documentos que comprovam a efetiva exportação das mercadorias. O item 2 ele foi liquidado, então já está resolvido aqui a questão do item 2. Então, eu vou direto nesse brevíssimo relatório. Após esse brevíssimo relatório, vou direto ao voto. Bom, as questões de conhecimento, o cálculo, aqui a questão da atualização da base de cálculo da multa, eu não estou conhecendo, em razão da súmula 13 do TIT. Confiscatoriedade da multa fiscal também não estão conhecendo, em função do artigo 28 da Lei 13.457. Então, com relação ao item 2, então, ele já foi liquidado, já está certificado nos autos o pagamento desse crédito tributário, né, as folhas 907 a 910, então não há objeto aqui em relação ao item 2. Então, passo a análise das demais questões preliminares de mérito. O recorrente apresenta pedido de nulidade da decisão recorrida, dado que foram desconsiderados documentos apresentados em defesa para comprovação da efetividade das operações, privilegiando-se o formalismo excessivo. Rejeito a prejudicial alegada, com efeito, a arenga do contribuinte, do recorrente, se confunde com mérito, na medida em que a resignação cinge-se em questionar a interpretação das provas e seu peso na demonstração da tese defensiva. Se o julgador entende que a inobservância do formalismo previsto em lei deve prevalecer sobre outros meios de prova para comprovar a exportação de mercadorias, não significa que a decisão é nula, mas mera divergência de intelecção, força do artigo 26 da Lei 13.457. Portanto, não vislumbra a alegada contradição de argumentos ou de premissa falsa. A decisão de primeiro grau está bem fundamentada, com argumentos lógicos e coesos, de tal modo que os requisitos do artigo 38 estão presentes. Nesse sentido, foram as observações da representação fiscal em contrarrazões às folhas 1354 e 1355, itens 15 e 16, que em campo. Pelos mesmos fundamentos, não é o caso de converter o julgamento em diligência. Todos os documentos que o contribuinte entendeu suficientes para a prova do alegado foram juntados aos autos, como o próprio recorrente enfatiza, folhas 1308 a 1312. Né? Tem um errinho aqui, depois eu corrijo. Quanto à alegada omissão da decisão recorrida sobre a confiscatoriedade da multa aplicada, a impossibilidade de incidência da taxa Selic sobre a multa de ofício, a necessidade de definir a multa sobre o valor histórico com atualização somente após o segundo mês subsequente à lavratura da infração, necessidade da redução da multa nos termos do 527A, entendo que devem ser afastados. A decisão recorrida enfrentou a questão dos juros, afirmando que foram corretamente calculados, conforme consta de folhas 1297 e 1301, itens 14 a 19.
Já no que tange à multa confiscatória e aplicação do 527-A, realmente não houve apreciação pela decisão de primeiro grau. Todavia, as duas matérias são de ordem pública. A questão da multa excessiva encontra óbice no artigo 28, sem contar que o contribuinte não questionou a capitulação. A matéria envolvendo a redução ou relevação da multa fiscal, pelo princípio da legalidade, a regra do artigo 527-A não pode ter incidência na espécie, na medida em que a infração do item 1 do AIN implique em falta de pagamento de imposto. Estando ausente um dos requisitos objetivos da norma, fica vedada a dosimetria da multa fiscal, conforme diz o artigo 527-A, que aqui eu transcrevo. Destarte, nesta oportunidade, fica indeferido um dos pedidos do recorrente. Em relação a essas duas matérias, desnecessário o retorno dos autos para a primeira instância, pois já se sabe de antemão qual seria a decisão do julgador. Nessas condições, não há que se falar em prejuízo para a parte, nem supressão de instância pela intelecção dos artigos 10, 10A e 10B da Lei 13.457. Privilegiando o princípio da celeridade processual, que está contemplado no artigo 2º da Lei 13.457, afasta a preliminar de nulidade parcial da decisão recorrida, para que não se alegue futuras nulidades por ausência de prestação jurisdicional administrativa, fica apreciado o pedido de redução e relevação das multas fiscais, tendo em vista o princípio da causa madura, que recebeu o placê da jurisprudência da Câmara Superior, e aqui eu cito nesse sentido 3 acordos. Assim, a nulidade alegada fica afastada. Passo então ao exame do mérito. Infere-se que está em julgamento apenas o item 1 do AIN, que é de falta de pagamento do imposto em decorrência de exportações de mercadorias que não foram comprovadas decorrido o prazo de 180 dias, em infração ao artigo 445, parágrafo 2º, item 1, inciso 1 do RICMS. O recorrente afirma que os documentos juntados em defesa comprovam a efetiva exportação das mercadorias, independentemente da averbação das notas fiscais, que poderia ser suprida por outros elementos probatórios. A representação fiscal, em contrarrazões de folhas 1346 e 1364, pede o afastamento das prejudiciais alegadas e, no mérito, a manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos, tendo em vista que o contribuinte não observou as regras em vigor para a exportação das mercadorias. O fundamento legal e a motivação da acusação fiscal são em razão da não realização da exportação. Esse, portanto, o fato ilícito tributário descrito em linguagem competente. O critério material da regra matriz sancionatória, da qual o contribuinte foi enquadrado, é não realizar a operação de exportação. A legislação do ICMS do Estado de São Paulo está em perfeita consonância com a Constituição, e eu cito aqui o artigo 155, 2º, inciso 2, parágrafo 2º, inciso X, letra A, que concedeu imunidade para as operações destinadas ao exterior. E no mesmo sentido, né, atribuiu à lei complementar, pelo inciso 11, o direito de excluir da incidência do imposto as exportações para o exterior de serviços e outros produtos já mencionados no item XA. Então, aqui eu transcrevo o artigo 155, 2, parágrafo 2º, inciso X, letra A, e inciso 12, letra E, da Constituição Federal, o artigo também eu menciono aqui o artigo 3º, né, da Lei Candir, da Lei Complementar 87/96, que houve aqui, foram plasmadas aqui as hipóteses de não incidência e tecnicamente denominada de isenção tributária. Menciono o inciso 2, depois o artigo 7, inciso 5º, item 1, parágrafo 1º, e artigo 7, ambos do regulamento do ICMS, né? Aqui eu transcrevo, então eu não vou ler para não cansá-los, não é? E então faço aqui uma diferenciação entre imunidade e técnica, né, de imunidade e isenção. Então, eu digo aqui em seguida, né, com efeito, o fato relevante juridicamente para fins de imunidade tributária ou para a configuração da respectiva infração fiscal, se a operação é de exportação, se a exportação efetivamente ocorreu ou não. O elemento específico da norma tributária, critério material,
né, é a ocorrência da exportação, de modo que, comprovada a efetividade da exportação, ainda que por outros meios, deve prevalecer a imunidade sobre a exportação em sintonia e observância ao princípio da verdade jurídica. Na espécie, a linguagem das provas deverá refletir se as operações de exportação foram efetivadas, de modo que deve ser aceita a efetividade das operações, quando demonstrado por outros elementos seguros e idôneos, a fim de ilidir a presunção do artigo 36, parágrafo 4º do RICNES, que é iuris tantum. Não se desconhece o disposto nas cláusulas 2ª e 3ª do convênio ICMS 84/2009, que trata das operações de saída na importação em verbes, que aqui eu transcrevo. Pela norma acima, o estabelecimento remetente, tanto o estabelecimento remetente como o destinatário deverão observar os procedimentos inserindo informações nas notas fiscais relativas às mercadorias destinadas à exportação. A Instrução Normativa 1702 de 2017, ainda em vigor, que disciplina o despacho aduaneiro de exportação processado por meio de declaração única de exportação, a DUI, realmente estabelece no artigo 92 que, abro aspas, somente serão considerados exportados para fins fiscais e de controle cambial os bens cujo embarque ou transposição de fronteira estiver averbado. No entanto, a legislação tributária bandeirante, como dito a iuris, prescreve no antecedente da norma sancionatória o fato da não realização da operação de exportação e a não ausência de averbação da averbação do documento aduaneiro. E não... Oi, Samuel. Oi, Beto. Seguinte, ó, aí eu acabou de... Pois não? Oi? Samuel? Oi, Daniela, seu microfone está fechado. Pediu a palavra? Desculpa, doutor José Aurivaldo, era o doutor Samuel. Ele teve uma questão que acredito que acabou a energia lá na região dele, e aí ele caiu e está tentando retornar, vai ver se consegue resolver. Bom, eu fechei mesmo para poder atender a ligação, desculpa, eu vi que era ele, fechei para atender a ligação, desculpa. Não, tudo bem. Então, eu vou prosseguir aqui no voto, porque eu já disponibilizei para o grupo, né? Pelo menos sim, o voto já foi lido, acredito que seja possível continuar a leitura. Assim eu sigo na leitura aqui. Então, eu digo o seguinte, eu vou só voltar um pouquinho. No entanto, a legislação tributária bandeirante, como dito a iuris, prescreve no antecedente da norma sancionatória o fato da não realização da operação de exportação e não a ausência de averbação do documento aduaneiro. Nesse sentido, o princípio da legalidade estrita deve prevalecer, não se admitindo os alargamentos hermenêuticos, já que a legislação do ICMS do Estado de São Paulo não prevê como requisito para a operação de exportação a averbação do documento alfandegário. De mais a mais, o artigo 90 da Instrução Normativa 1702 de 2017 estabelece hipóteses de averbação automática da exportação, sendo que no inciso 4º prevê que tal fato pode ocorrer com a coincidência de dados fornecidos pelo transportador com os da carga desembaraçada. Confira-se. O Tribunal de Impostos e Taxas tem precedente de que é possível a prova da efetiva exportação por outros meios, assim como entendeu a 5ª Câmara Julgadora quando do julgamento do AIN 4.075.342, dígito 6, que aqui eu transcrevo. No mesmo sentido, a 14ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, quando do julgamento do AIN 3.065.353, dígito 8, entendeu que restaria suficientemente comprovada a operação de exportação, até mesmo por meio de documento emitido pelos Correios. Havendo provas da realização da operação de exportação, o apego ao formalismo excessivo e moderado não pode implicar em restrição à imunidade tributária que carrega valores de maior relevância para os interesses da sociedade brasileira. Estabelecida a premissa de que a exportação pode ser provada por outros elementos, desde que seguros e idôneos, sigo na análise do elenco probatório dos autos.
No presente caso, a acusação fiscal do item 1 do AIN está centrada na ausência da averbação de exportação das notas fiscais emitidas pelo autuado. Infere-se, em primeiro lugar, que o contribuinte apresentou notas fiscais eletrônicas do exportador com as correspondentes DUIs acompanhadas de cópias de memorandos de exportação emitidos pelo exportador para as operações CFOP 6501. Conferir relatório circunstanciado de folhas 9 e item 8. Registro que as notas fiscais do exportador contêm os eventos de exportação averbados, mas as DUIs apresentadas não contêm menção às notas fiscais originais de remessa com fim específico de exportação. Também é certo que as chaves de acesso das notas fiscais de remessa também não constam nos campos de informações adicionais complementares das notas fiscais do exportador. Conferir folhas 352 e seguintes. Todavia, o contribuinte emitiu notas fiscais de remessa com fins específicos de importação CFOP 6501, porém sem um evento de averbação, conforme consta do demonstrativo 1 da fiscalização de folhas 13/14 e documento de folhas 16.351 até 351. Também consta dos autos as DUIs averbadas, juntamente com o memorando de exportação, onde aí sim constam as respectivas notas fiscais de remessa do autuado, folhas 475 a 542 e folhas 918 e seguintes. Foram juntados aos autos pelo contribuinte planilha de conciliação com o fluxo das operações de folhas 445 até 474, 610 a 639 e 913 a 915, donde observo que não foram apresentadas inconsistências de dados entre as notas fiscais emitidas pelo autuado com CFOP 6501 e as correspondentes mercadorias averbadas pelo exportador, a AEB Bioquímica Latino-Americana S.A. O autuado fez juntar aos autos um conjunto de documentos de cada operação contendo DANF, comercial invoice, dados das notas fiscais eletrônicas, extrato simplificado da DUI e os respectivos memorandos de exportação, onde constam as notas fiscais de remessa para exportação emitidas pelo autuado com CFOP 6501, conferir folhas 918 a 1265. Outro documento relevante é o registro de carregamento das cargas exportadas de folhas 643 a 706. Diante do conjunto probatório, estou convencido que as operações de exportação ocorreram. Não há outros elementos ou indicativos de que as mercadorias não chegaram a ser embarcadas para exportação. O principal aspecto motivacional da fiscalização foi a ausência de formalidade da averbação. Tirante isso, o elenco probatório conduz ao fato jurídico da exportação. Não concordo com a assertiva da decisão recorrida de que o memorando não tem valor probante, porque, abro aspas, não tem atribuição fiscal na legislação tributária. Como bem observado em seu recurso, o memorando de exportação era amplamente utilizado para complementar a DUI, acobertando a exportação conforme cláusula 4ª do convênio ICMS 84 de 2009, que foi revogado pelo convênio 170 de 2001. Nessa cláusula que foi revogada, né, ela vigorou até 2001, constava aqui o seguinte da cláusula 4ª, eu vou só destacar o seguinte, que o contribuinte deverá emitir memorando de exportação conforme o modelo constante do anexo único, contendo no mínimo as seguintes indicações. Então, o memorando era previsto em boa parte do período de apuração aqui do presente AIN. Muito bem. Seguindo aqui, eu transcrevo essa cláusula 4ª do ICMS 84, que foi revogada, né, aqui no meu voto. Seguindo aqui, mesmo em relação ao período das operações após a vigência do indigitado convênio ICMS 170 de 2001, entendo que as provas dos autos são suficientes para comprovar a efetiva exportação das mercadorias indicadas no presente AIN. Não obstante, as 5 fases da operação de exportação que o recorrente explica as folhas 1319 a 1326 se coadunam com os documentos carreados aos processos. Por tais razões, provejo o apelo do particular para cancelar o item 1 do AIN. Então, eu estou conhecendo em parte do recurso e dando provimento para cancelar o item 1, né? O item 2 já foi liquidado. Esse é o meu voto.
o processo está em discussão. Peço paciência dos senhores aqui, eu verifiquei aqui pequenos erros aqui, eu vou só tentar corrigir aqui com rapidez aqui. Só já estou terminando aqui as correções aqui, viu? Muito bem, já fiz as correções aqui. O representação fiscal pediu a palavra? Isso. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de mais nada, bom dia a todos e gostaria de parabenizar o senhor presidente pelo voto, que teve a virtude de apresentar todos os aspectos da controvérsia que está em discussão. Eu tenho a impressão que tem alguém com o microfone aberto, que eu estou tendo retorno aqui. Então, no entanto, evidentemente, desculpe, como já está explicitado no processo, nas contrarrazões ao recurso ordinário, a representação fiscal
chega a conclusões diametralmente opostas ao do relator. E eu acho que vale a pena revisitar esses motivos e nessa discussão se tenha presente também esta outra forma de enxergar esses mesmos eventos. Justamente por conta da relevância da imunidade tributária, prevista, obviamente, na Constituição Federal, é que somos da opinião que devemos, sim, observar rigorosamente a questão formal, porque senão estaríamos permitindo que o particular pudesse legislar da forma como quisesse, né? Então, numa questão tão importante quanto essa da imunidade da exportação, não me parece seja um caminho prudente relaxar essas exigências formais, justamente porque elas têm uma importância fundamental para a sociedade a ponto de serem elevadas ao nível constitucional. No mérito é incontroverso a ausência do evento do registro da averbação da exportação nas notas fiscais eletrônicas de remessa com fins específicos de exportação, objeto do item 1. Coisa, aliás, que não passou despercebido no voto do relator. A regra de não incidência está prevista no artigo 7º, inciso 5º do regulamento, e impõe observação da disciplina estabelecida nos artigos 439 a 450, conforme consta do parágrafo 1º do artigo 7º. Eu vou poupá-los de ler o artigo, por conta que eu julgo seja do conhecimento de todos o que dispõe o nosso regulamento do CMS. Ocorre, senhores, que desde março de 2018, a Receita Federal do Brasil, com base numa instrução normativa do ano anterior, criou a Declaração Única de Exportação, a DUE, documento eletrônico que contém as informações que servirão de controle aduaneiro e administrativo das operações de exportação. O artigo 92 dessa instrução informa que somente serão considerados exportados para fins fiscais e de controle cambial os bens cujo embarque ou transposição de fronteira estiver averbado. Essa é uma questão que eu julgo fundamental termos em consideração. E o artigo 93 apregou que o evento da confirmação ou averbação de exportação passou a ser enviado pela própria Receita Federal do Brasil para o portal do SPED e da nota fiscal eletrônica, tanto para as notas fiscais eletrônicas de exportação, como para as de remessa com fins específicos de exportação e de remessas para a formação de lote em recinto alfandegado. Então vejam que essa exigência da averbação nas notas fiscais, ela está absolutamente explícita na legislação aplicável. Não se trata de procurar um formalismo exacerbado, a não ser aquele previsto explicitamente na legislação. Conforme o parágrafo único A da cláusula 7ª A do convênio do ICMS 84/2009, considera-se não efetivada a exportação a falta de registro do evento de averbação na nota fiscal eletrônica de remessa com um fim específico após o prazo de 180 dias contados da data da saída. Veja que são vários os diplomas legais que tratam dessa questão, sempre reafirmando a necessidade da averbação da exportação nas notas fiscais eletrônicas respectivas.
À vista disso, não merecem acolhimento as alegações de que a planilha elaborada pela autuada estariam listadas as principais informações para rastreamento da mercadoria da sua saída até o seu embarque para o exterior para fins de afastar a exigência do ICMS e que todos os requisitos estabelecidos no artigo 439 do regulamento teriam sido devidamente atendidos. Com isso, senhores, nos parece claro que a exigência formal exigida, não pelo fisco, mas pela legislação, possa ser diminuída ou malbaratada, porque é justamente nessa formalidade que se pode garantir de que efetivamente tais mercadorias foram exportadas. Fosse de forma diferente e a exportação pudesse ser comprovada por outros meios que não os legalmente estabelecidos, abriria-se uma possibilidade de cada contribuinte achar que pode provar a exportação de uma forma ou de outra, parcialmente, enfim, com indicativo de que aquela mercadoria poderia ter sido exportada, né? No entanto, vem a legislação nos clarear e, inclusive, pacificar e tranquilizar as relações para dizer, olha, a exportação considera-se feita e, evidentemente, a imunidade tributária correspondente é aplicável só e exclusivamente quando há averbação desse evento na nota fiscal eletrônica. Por conta desses aspectos, todos, que a representação fiscal tem a convicção de que esse item 1 do auto de infração que está sendo discutido deve ser mantido na sua integralidade, justamente por contrariar frontalmente o que diz a legislação aplicável. Era só isso que eu queria acrescentar ao debate e agradeço a atenção de todos. Senhor presidente, está sem áudio? Desculpe, eu estava falando aqui. Obrigado, doutor Antônio Carlos, pelas considerações, né? Resumiu aí a posição da representação fiscal. O juiz Samuel de Oliveira Magro pediu a palavra. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom, mais uma vez, bom dia a todos presentes, participantes dessa sessão. E, bom, inicialmente, obviamente, também cumprimentando o doutor Orivaldo pelo voto, que perfeito, né? Muito claro, muito aqui, do ponto de vista das provas e da matéria, muito bem analisado, e do ponto de vista do direito, né, aplicável, também muito bem e didaticamente colocado. E eu confesso, senhor presidente, que eu, inicialmente, já pretendia acompanhá-lo nesse seu voto, especialmente pela questão fática, né, que o senhor bem analisou aí, falou, olha, tenho vários elementos aqui que não me deixam dúvidas de que essa mercadoria foi exportada, né? E também, quando analisei o processo, também o próprio fisco, o evento exportação, ele, de certa forma, assim, ainda que não tenha sido expressamente admitido pela representação e pelo fiscal também autuante, não se discute isso nos autos, né? Esse não é nenhum aspecto material foi objetivamente contestado pelo fisco, né? No entanto, quando o doutor Antônio Carlos estava aqui colocando, eu comecei aqui a meditar, né, com relação à legislação aplicável. Ele colocou uma questão muito importante, né, que é quando, olha, a legislação fala que não houve, né? Então, independentemente dos fatos, o que a lei fala é que não houve, né, essa exportação. Por quê? Porque... E aí eu me reportei ao caso da Zona Franca de Manaus, né, que também tem uma situação assim
em tudo semelhante ao caso, né? Olha, mas entrou lá no Amazonas, tal, mas e aí meu voto sempre tem sido, olha, não se discute que entrou no estado de Amazonas, não se discute que entrou, inclusive, em Manaus, né? Isso não se discute. A questão é que a lei fala, olha, o único documento que fala de internação na Zona Franca é a Declaração do SUFRAMA. Então, todas as outras questões fáticas, tal, e nisso a própria Câmara Superior já tem sedimentado, olha, no caso, né, da Zona Franca, o documento que prova a internalização é, sim, a declaração de SUFRAMA. E aí, no entanto, aí ela tem lá, no entanto, olha, no entanto, quando às vezes há uma morosidade da SUFRAMA tal, e aí ela passa por outras considerações. Mas é indiscutível que o documento, no caso lá da Zona Franca, é a declaração, né? E aí ela vai ver se... E lá, como cá, né, o contribuinte tinha a opção, né, de correr atrás, né? Ou seja, o contribuinte teve os seus 180 dias para verificar a regularidade da sua exportação. Porque, né, eu lembro quando da sustentação oral na semana passada, olha, mas quem tem que fazer tal é a exportadora que tem que fazer essa declaração e ela não fez tal, mas sim, mas quem declarou, quem zerou o imposto, quem aplicou a tributação de imunidade foi o autuado, não foi a outra. Então, é obrigação do autuado comprovar a regularidade da sua exportação. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu queria, como eu disse, eu estava tendente a acompanhar o senhor, mas como eu me peguei nessa questão aí de coerência com essa similaridade que nós temos com a questão da Zona Franca de Manaus, eu pediria licença para o senhor para pegar em vista que eu traria, não para a semana que vem, que semana que vem eu pretendo trazer o voto do Argos, que eu peguei do processo do Argos, mas já para a última sessão do ano, eu só analisar essa questão um pouquinho melhor, essa legislação, então, eu pediria vista, se o senhor me conceder, com a sua licença, eu gostaria só de, eventualmente, expressar isso que eu coloquei aqui em um voto, que não daria para fazer agora, aqui, de imediato. Não, Samuel, sem problema, é só pedir que eu concedo. Eu acho que é importante aí você colocar suas ponderações, mas, assim, só fazendo alguns comentários a respeito das observações da representação fiscal, que está, na verdade, espelhado aqui no meu voto, né? É óbvio que o registro da DUI, né, ela comprova, né, a regular exportação. E eu considero isso. Eu acho que o fisco, quando observa que não tem o registro da DUI, a averbação da DUI, desculpe, tem que autuar mesmo, né? Não está averbado, tem que autuar, né? Agora, no caso concreto, né, eu levei em consideração, além dos outros aspectos que eu já coloquei aqui no voto, duas coisas importantes. Primeiro, que o memorando, na época dos fatos, ele era aceito pela legislação, né? Ele era previsto. E o memorando, ele complementa a DUI, né? Então, além disso, outros elementos me levaram à conclusão de que a exportação ocorreu, né? E também levei em consideração dois precedentes do próprio TIT que admite, né, a possibilidade da prova da exportação por outros elementos, inclusive um voto muito parecido com o nosso caso aqui da 5ª Câmara Julgadora, né? Então, eu levei em consideração vários aspectos, como está no meu voto, mas eu levei principalmente esses dois elementos fundamentais, que era a questão do memorando, que era previsto na legislação, e os precedentes do TIT. O Samuel pediu a palavra novamente. Não, sim, senhor presidente, o senhor lembrou de duas questões fundamentais, realmente, que eu esqueci de falar, né? Que pelo menos parece que pelo menos parte das operações ocorreram, ou seja, parece que dentro dessa lógica, parte das operações não teria
não teria essa irregularidade, né? Essa é uma questão importante. E a segunda questão, realmente, questão dos precedentes aí que você devia colocar, que seriam matérias que também eu iria analisar e pensar a respeito nessa vista. É bem lembrado. E mais uma coisa, só eu pediria, eu vou ter que sair aqui um momentinho, porque quando caiu energia aqui na minha região, mas retornou. Então, eu estou fora do EPAT aí. Acho que, eventualmente, eu vou estar fora do EPAT. Então, eu fui te pedir agora, veio a tela vermelha. Então, acho que vou ter que fechar o navegador e entrar novamente. Tá? Então, pode fazer isso. A gente aguarda aqui, aí você pede faz o pedido de vista e eu concedo. Tá ok. Então, um minutinho só, com licença. Pronto, senhor presidente, já estou de volta no sistema e aqui. Já fiz a solicitação lá no sistema. Muito bem, Samuel. Então, vista concedida. Doutora Ana, o processo sai em vista ao doutor Samuel, que se comprometeu aqui a trazer brevemente, tá bom? Perfeito. Muito obrigada aí pelo voto e pela atenção dos senhores. Obrigado. Então, o processo sai em vista. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. O primeiro processo da pauta é o 4.102.277, Granal Indústria, Comércio e Exportação S.A., relatora a doutora Daniela Gonçalves Nogueira, é um recurso ordinário. Os advogados estão aqui presentes para apenas acompanhar o processo. Então, eu passo, então, a palavra à ilustre relatora para que apresente o seu voto. Doutora Daniela, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Os patrões não pretendem fazer a sustentação oral? Havia requerimento no processo? Não há inscrição para sustentação oral, só acompanhamento mesmo. Tá.
Bom, o processo cuida de auto de infração relativo à remessa de mercadorias para contribuinte declarado idôneo, e esse processo teve o julgamento da defesa, que houve a manutenção do auto de infração, o julgamento do recurso ordinário inicialmente cancelou a acusação, e em julgamento da Câmara Superior o processo voltou para novo julgamento, né, declarando a nulidade da decisão de recurso ordinário, acolhendo o pedido da Câmara, acolhendo o pedido da representação fiscal, e voltou para nova análise de julgamento de recurso ordinário, considerando as premissas de análise das provas, o entendimento da superior sobre a questão do recurso ordinário, de que deveria se analisar a boa-fé operação a operação. E aí, nesse sentido, ontem o contribuinte protocolou um pedido, ele não traz novas provas, mas ele traz uma nova planilha para melhor organizar e melhor permitir a análise das provas já acostadas aos autos. Ele traz aí um novo batimento de contas, com uma explicação e tal. E aí eu vou pedir para retirar o processo em pauta, doutor José Pérez, para evitar a nulidade do meu voto, porque eu não tive tempo de analisar no detalhe essa nova planilha apresentada pelo contribuinte, e eu preciso, ao menos, verificar se ela é igual ao que já estava nos autos, ou se é uma nova batimento de contas, e diante dessa avaliação, estou ouvindo um eco? E diante dessa nova análise, ver se tem impacto no que já decidido ou se será necessário fazer alguma alteração no voto para a gente evitar a nulidade, porque ele já voltou por falta de análise de provas, então evitando esse tipo de vício. Ok, então, doutora Daniela, Mas eu já vou ver se eu já trago para a semana que vem. Não vai dar tempo, porque não dá tempo de incluir em pauta, né? Mas eu já trago esse ano ainda, porque eu só falta isso para analisar. Como foi juntado ontem, no final da tarde, ficou ruim de eu analisar com pressa, assim, porque é importante a análise das provas para a gente evitar aí a nulidade. Ok. Então, doutora, diante das justificativas da doutora Daniela, eu estou, então, retirando de pauta a pedido da relatora. O processo, então, foi devolvido para a pauta, doutora Daniela. Obrigada, doutor José Orivaldo. Então, os advogados acompanharam aí as justificativas, né? E o processo, então, saiu de pauta e deverá voltar em breve. Muito bem, passamos, então, ao próximo processo da pauta. O próximo processo da pauta é Continental Automotive do Brasil, o AIN 5035-260. O relator, doutor Samuel de Oliveira Magro, voto vista, doutor Argos Gregório. Então, esse processo já teve início, então estamos dando continuidade. O registro, já está registrado aqui o voto vista do doutor Argos. Doutor Samuel, poderia, assim, nos resumir o seu voto? Em seguida, eu abro a palavra ao doutor Argos. Pois não, senhor presidente. Na verdade, senhor presidente, se o doutor Argos sentir a vontade de fazer esse breve relatório, porque com esse voto já faz já umas 3 semanas, eu teria que lembrar realmente de qualquer matéria aqui, que acho que está bastante fresca aí para o doutor Argos. O senhor se importaria, doutor Argos, só de lembrar qual que é a... Que eu estou lembrando estou vendo o que é crédito indevido. Vamos lá. Vamos lá. Não me importaria, não tem problema nenhum. Presidente, bom dia a todos, bom dia aos colegas, ao pessoal que nos dá suporte, aos advogados que aqui acompanham essa sessão. Neste caso, ele foi trazido em sessão anterior, no sentido de que houve uma acusação de crédito indevido realizado ali em montante superior àquilo que teria sido determinado pela legislação. A argumentação, em grande resumo, era no seguinte sentido: produtos
de determinada alíquota, vamos dizer ali 12%. Foram utilizadas outras alíquotas relacionadas a esse produto, 18%, isso ou vice-versa, mas de toda sorte. Houve a atuação de creditamento indevido no valor permitido, superior ao permitido pela legislação, seria a legislação dizia 8, se creditou em 18, dizia 12 e se creditou em 18. Muito bem. E sob uma argumentação de que esse creditamento não trouxe prejuízo ao erário, porque da mesma forma em que foi creditado 18, foi recolhido 18. Então, isso teríamos aí um encontro de contas, um 0-0. O voto do Dr. Samuel foi apresentado no sentido de impossibilidade de se admitir o procedimento realizado pela contribuinte pelos fundamentos que ali foram apresentados. Houve sustentação oral por parte da patrona e efetivamente me chamou a atenção justamente a argumentação no sentido de que não haveria prejuízo e que o creditamento foi feito ali, entre muitas aspas, de maneira regular. Veja, a despeito do equívoco da aplicação da alíquota de 18%, foi recolhido 18% também, portanto, é um 0-0. Isso me chamou a atenção, razão pela qual eu pedi vista dos autos. Muito bem, esse é o brevíssimo resumo, presidente. Se o senhor me permite passar a leitura, e se o relator me permite passar a leitura do voto, porque, como eu disse aqui, isso me causou alguma inquietação, no sentido de que, espera um pouquinho, me parece que as argumentações trazidas pela patrona são aqui relevantes. Realmente são relevantes, mas eu já antecipo aqui, a leitura do voto vai ser muito curta, mas eu já antecipo que, neste caso em particular, eu vou acompanhar o Dr. Samuel. Por que eu vou acompanhar o Dr. Samuel? Porque, efetivamente, a despeito dessa sensibilidade de que foi recolhido também a maior, não nos cabe, não nos é competência funcional fazer esse ajuste quando se recolhe ou se credita valores a maior. Não é da nossa competência aqui no TIT fazer esse tipo de correção. Então, eu me julgo absolutamente e manifestamente incompetente a despeito de entender. Veja bem, era 12%, o contribuinte recolheu 18%. Então, ele recolheu a maior. Nós precisamos corrigir aqui. Eu acho que não é uma questão de correção. O próprio voto do relator, ele diz isso no seguinte sentido: olha, veja, ainda que tenha recolhido a maior, ela pode se valer do direito de pleitear junto ao fisco paulista a repetição desses valores pagos indevidamente. E esse argumento foi muito forte e foi ele o elemento principal que me fez acompanhar o entendimento do Dr. Samuel. Olha, realmente foi feito errado, foi creditado. Aliás, algumas operações foram feitas, vamos assim dizer, erradas, e, inclusive, os documentos e as tabelas trazidas pela fiscalização dizem respeito à cobrança dessa suposta diferença, e não de um total. Enfim, me parece que o trabalho fiscal está correto, me parece, sim, que o contribuinte tem direito de reaver aquilo que ele pagou a maior, porém, não é neste momento, não é no Tribunal de Impostos e Taxas que nós podemos fazer esse tipo de reparo. Esse é o meu entendimento pessoal, que é dado nesse caso, e já foi dado num sem número de casos ao longo de muitos anos que aqui estou, no sentido de que, a despeito de reconhecer nessa argumentação razão para o contribuinte, aqui não é esfera para se fazer, entre aspas, devolução de tributo pago indevidamente a maior ou o creditamento feito indevidamente de maneira equivocada, irregular. Não estou falando em dolo, não estou falando em fraude, não estou falando em simulação e nada disso, mas de toda sorte é como entendo, razão pela qual acompanho o doutor Samuel.
Em prestígio aqui, a patrona que aqui se encontra, eu já não sei, o voto é muito curtinho, mas eu vou ler, apesar de já ter explanado aqui o meu raciocínio. Trata-se de pedido de vista que solicitei para melhor análise dos autos, em razão de dúvidas que surgiram no decorrer dos debates desta coluna da Câmara, especialmente no que toca aos argumentos trazidos pelo relator e demais apontamentos levantados pelo ilustre patrono quando a apresentação da procedimentária, e aqui na sua sustentação oral bem realizada. Por economia processual, aproveito aqui o relatório do Dr. Samuel. Verificado todo o processo, a impugnação, recurso, provas, com destaque ao distrito junto ao relatório circunstanciado de folhas 6 e 7, bem como do conteúdo do demonstrativo iniciado às folhas 8 e a amostragem das DANFs trazidas aos autos, entendo que o voto está bem fundamentado. O cotejo das informações trazidas pelo autuado, igualmente aquelas residentes em sua peça ordinária, folhas 11 e meia, 22, os argumentos articulados em contra-razões, recurso ordinário 11.642, lidos em conjunto com o que encontro na decisão do ilustre juiz relator, no meu sentido, suporte quanto ao decidido pelo meu colega, Dr. Samuel Magro, devendo aí ser mantido nos moldes do originalmente lavrado. Eu cito aqui a passagem da decisão do Dr. Samuel, que é justamente, se montante superior a esse valor foi efetivamente pago pelo estabelecimento de origem, tem esse o direito de pleitear junto ao fisco a repetição do imposto indevidamente pago. Desta feita, em concordância com a totalidade dos argumentos aviados pelo culto juiz relator, os tomando para mim como se minhas razões fossem, julgo por inatacável seu bem elaborado voto dele, nada divergindo. Portanto, presidente, eu estou, como fez o relator, conhecendo o direito ordinário para, no mérito, negar-lhe provimento, e essas razões, essencialmente, por mim apontadas. Como voto. Obrigado, doutor Argos, pelos esclarecimentos e pela leitura do voto, né, que está acompanhando aí o doutor Samuel, essencialmente pelos mesmos fundamentos. O processo está em discussão. Não havendo inscritos. Só para colocar, né, acredito que eu já tinha manifestado meu entendimento sobre essa situação na oportunidade anterior da inclusão do processo em pauta, e eu tenho posicionamento já conhecido, acompanho o doutor Samuel com relação a essa matéria, e parabéns ao doutor Argos e ao doutor Samuel pelos votos aí, pela análise do caso. Obrigado, doutora Daniela, pelas considerações. Eu também vou acompanhar o relator. Bom, diante da manifestação de todos, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Só um minuto que eu caí aqui, viu? Deu até aquela telinha vermelha e eu estou voltando. Famosa tela vermelha. Que erro. E ela apareceu de novo. Eu saí, entrei e ela voltou quando eu fui clicar no processo. Vamos de novo. Você está fechando o navegador? Mas eu tinha fechado o navegador, consegui entrar, alocar. Quando eu fui clicar no processo, aí ela veio de novo. Então vamos de novo. Sai, fecha tudo, recomeça. Cheguei, doutor José Orivaldo, confirmei presença. Muito bem. Que não apareceu para mim ainda, agora sim.
Muito bem, todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário conhecido e negado provimento nos termos do voto relator, à unanimidade. Obrigado, doutora Larissa, pela paciência e pelo acompanhamento aí do processo. Agradeço, senhor até presidente. Breve. Muito obrigada, bom fim de ano a todos. Abraço. Obrigado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Aqui eu estou encerrando. Próximo processo da pauta é o último da pauta de hoje. O AIN é o 5036276. Tubos Ipiranga Indústria e Comércio Limitada. O relator é o doutor Samuel de Oliveira Magro. É um recurso ordinário. Não há inscritos para a sustentação oral, de modo que eu passo a palavra ao ilustre relator para que apresente o seu voto. Doutor Samuel, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Esse processo é apenas uma acusação de crédito indevido nas datas e valores do demonstrativo 1, devido a operações de entradas de mercadoria sujeitas ao regime de substituição tributária. Verificou-se que houve crédito irregular de ICMS em transferência para comercialização no CFAP 1152 de acessórios para tubo, né? Que estão sujeitos ao regime de substituição tributária. Bom, senhor presidente, aqui o caso então é de transferência, né, de mercadorias. Eu acho que eu vou ler o voto, não sei se ele estava disponível já no sistema, eu mandei no grupo, mas até para relembrar a matéria toda, eu vou ler rapidamente aqui o voto, que eu lembro bem qual é esse caso, mas para ver todos os argumentos aqui. Bom, então aponto inicialmente que não há controvérsia quanto ao recebimento pela autuada, em transferência, das mercadorias elencadas no demonstrativo 1, e nem mesmo quanto ao creditamento de ICMS nele indicado, nesse demonstrativo, né? Na inicial, a recorrente é acusada de creditar indevidamente ICMS, destacado em documentos fiscais de transferência de mercadorias para comercialização, CFAP 1152. Essas mercadorias são acessórios para tubos, classificadas no NCM 7307 e o SEST desse daí, que estão sujeitos ao regime de substituição tributária, conforme previsto no item 45 do anexo 17 da Portaria CAT 68 de 2019. A autuada ela se defende alegando inicialmente que, no caso de análise, a natureza das operações é incompatível com a exigência de cobrança de CMS-ST, seja pela ocorrência de importação direta, seja pela produção própria dos materiais, com a respectiva transferência para estabelecimento atacadista do mesmo titular. E aí vem eu. Equivoca-se a recorrente nesse entendimento, pois nem a importação direta, nem a fabricação própria afastam a incidência do ICMS e ST. Ao contrário, o inciso 1 do artigo 313-Y do RICMES explicitamente impõe ao estabelecimento de fabricante ou de importador localizado no território paulista a responsabilidade pela retenção e pelo pagamento do imposto incidente às saídas subsequentes das mercadorias que cita, entre elas as recebidas pela autuada. Assim, ao contrário do que argumenta a recorrente, quando da saída das mercadorias de sua unidade produtora ou importadora, essa deveria ter recolhido ICMS-ST próprio e, antecipadamente, o ICMS incidente sobre todas as saídas subsequentes até alcançar o consumidor final. As mercadorias recebidas pela autuada estavam sujeitas às temáticas de substituição tributária e, consoante o artigo 278 do RICMES, a escrituração fiscal das mesmas se dá sem crédito na entrada e sem débito na saída. Igualmente equivocado é o argumento da recorrente de que não é possível determinar a incidência do ICMS-ST analisando apenas as entradas das mercadorias, uma vez que o momento de sua incidência é o da saída da mercadoria. Ora, o que se analisa é a operação de circulação da mercadoria, pois sua entrada no estabelecimento destinatário corresponde a uma prévia saída do estabelecimento remetente.
No caso em tela, as mercadorias circuladas se submetem à substituição tributária e, como vimos acima, o substituto tributário é o estabelecimento remetente, figurando a autuada como substituída, sem direito a crédito ICMS e sem o dever de seu pagamento. Não encontra guarida na legislação o argumento da recorrente de que a substituição tributária prevista no artigo 313 do RICS se aplica apenas à linha de tubos de cobre voltada para a construção civil, o que só poderia ser verificado na saída dos mesmos. Em primeiro lugar, a autuação não trata de tubos de cobre, mas de acessórios para tubo feitos de ferro fundido, ferro ou aço, conforme a classificação NCM feita pela própria autuada. Em segundo lugar, aquele artigo se aplica aos materiais de construção e congêneres indicados em portaria da CAT. Né? Com fundamento nesse artigo, a portaria CAT 68 de 2019, no item 45, seu anexo 17, incluiu na sistemática da substituição tributária as mercadorias recebidas pela recorrente, classificadas no grupo 7307 da LCM, reconhecendo serem elas materiais de construção ou congêneres. Dessa forma, é relevante para a aplicação dessa norma a destinação que venha a ser dada aos flanges e curvas de aço recebidos pela autuada. Por fim, nenhum proveito traz à autuada sua discussão sobre a não incidência de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, reconhecida por nossos tribunais superiores. Ao assentar essa tese, com efeito homines, no julgamento da ação declaratória no 49, o STF modulou seus efeitos para o exercício financeiro de 2024, de forma que tal decisão não alcança os fatos geradores aqui discutidos, ocorridos no ano de 2020 e 2021. Depois eu falo da multa confiscatória, falo da atualização da base de cálculo da multa e aplico a súmula 13. Também falo da taxa Selic, né? Ou seja, não é caso também de aplicação da súmula 10, porque os fatos geradores, o AIN já está aplicado à lógica da súmula, ou seja, no AIN já está limitado a taxa Selic aqui, os juros de mora. Tá? Por quê? Porque os fatos geradores são de 2020, 2021, né? Ou seja, já posterior à alteração de 2018, que já aplica a taxa Selic. E também afasta a aplicação do 507A, porque está sendo exigido imposto, o que impede aqui a aplicação desse benefício. Então, senhor presidente, com esses argumentos, eu estou aplicando aqui, eu estou negando o provimento ao recurso ordinário integralmente, né? Então, eventualmente, agora na discussão, alguma dúvida que fica à disposição para alguma dúvida que surja na discussão do processo. Muito bem, eu cumprimento e parabenizo aí o ilustre relator pelo voto proferido, muito objetivo e bem fundamentado. O processo está em discussão. Presidente, quero só cumprimentar o voto do relator, aliás, cumprimentar o relator pelo seu voto, e dizer que, inicialmente, quando da leitura deste processo e do próprio recurso, me chamou a atenção aqui alguns pontos levantados pelo contribuinte, mas é um ponto que vamos dizer, desestruturou parte da defesa apresentada, da lógica da defesa apresentada, é que, efetivamente, como bem colocou o relator, aquilo que se está em debate aqui não são os tais tubos de cobre, são outras peças de outros materiais, de outros itens ali classificados de acordo com o próprio NCM que o relator traçou. E aí, quando você analisa a argumentação e, eventualmente, o seu cabimento, você pode perceber que talvez eles fossem úteis se o material fosse outro. Se, eventualmente, se tratasse, por exemplo, aqui no caso concreto, se tratassem de tubos de cobre, que efetivamente não eram. Portanto, eu digo isso porque me chamou a atenção, porque eu já julguei caso idêntico ou semelhante, e o meu entendimento foi em sentido diverso, né? Levando em consideração
aí disciplina sobre cobre, como saía, para quem saía e por aí vai. Não é o caso dos autos. Portanto, por essa razão, eu entendo que os argumentos do contribuinte não se sustentam, especificamente por essas razões, motivo pelo qual acompanho integralmente, cumprimento uma vez mais o bem lançado voto do relator, presidente. Muito bem. Então, o doutor Argos apresentou algumas observações em acompanhamento aí ao voto do relator. Eu também vou acompanhar o voto do ilustre relator, sem necessidade de outros comentários, porque realmente está muito bem fundamentado e esclarecido aí a questão da incidência do ICMS-ST. Então, muito bem, não havendo outros inscritos, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário conhecido integralmente não provido nos termos do voto do relator à unanimidade. Diante da votação, estou então encerrando o julgamento. E com o julgamento deste processo, nós encerramos a pauta de hoje. Eu estou, então, declarando encerrada a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Sessão de julgamento encerrada no EPAT. Agradeço a todos o empenho e desejo, então, a todos os nossos juízes e colaboradores, o Oswaldo e a todos que nos assistem, uma excelente semana. O Oswaldo pode encerrar a transcrição, por favor. Obrigado.